Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha e hoje nós estamos com um vídeo que fala sobre o movimento da água, tá certo? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o ciclo da água, os rios voadores que não tem nada a ver com o rio que tem asa e vamos falar também sobre a infiltração de água no solo e a água e as suas propriedades, tá certo? Me segue aí! Olha que imagem linda. Essa imagem, gente, vem trazer para nós aí a questão do ciclo da água. E eu botei ali um depende do outro. Por quê? Porque a água está num estado, aí passa para outro, que depende do outro, que depende do outro, assim como é o ser humano. Nós vamos sempre dependendo uns dos outros, certo? Então, gente, observem aí o que é o ciclo da água. Observe que não é só porque a imagem está aí em forma de círculo, não é isso. É porque, na verdade, quando a gente fala em círculo, a gente não sabe onde começa e onde termina ele, certo? Então, observe que o sol aquece a água que evapora, vai lá para a atmosfera, vai lá para o céu e quando chega lá, esse vapor de água que subiu vai lá e se junta essas partículas de água que estão em forma gasosa, né? No vídeo anterior a gente estudou sobre evaporação. E aí, quando chegam lá essas partículas todas soltinhas lá, em forma de gás, né? Da forma gasosa, elas começam a se condensar, ou seja, elas começam a se juntar e aí entra aí mais um estado. A água passa então do estado gasoso para o estado líquido. Acontece aí a condensação então. E o que acontece então? Depois disso, a água se condensa, forma aí as nuvens e aí precipita, ou seja, vem a chuva. E aí a chuva cai de novo na terra em forma de água, né? Em forma líquida, água no estado líquido. E aí a água no estado líquido vem de novo aí abastecer as reservas de água, que são os rios, os mares, os lagos, enfim. E aí, caindo na água, o que acontece? Evapora de novo, e por isso um círculo, né? Então aí toda vez que ela evapora, ela sobe, condensa, cai, precipita, cai em forma de chuva e reabastece aí as reservas de água. Os rios, os mares e os lagos. No caso aqui do nosso planeta Terra, né? No caso que acontece aqui, a maior quantidade do nosso planeta é de água, então a maior parte dessa água que é precipitada, ou seja, que cai em forma de chuva, cai nos mares, certo? E aí nós temos mais uma imagem aí do ciclo da água e essa imagem aí eu vim trazer aí o pequeno ciclo e o grande ciclo, né? Então, como vocês podem ver aí o movimento das nuvens, né? As nuvens elas não ficam paradinhas, elas saem de um lugar para outro. E quando elas saem, que elas mudam de direção ou seguem numa mesma direção e vão para longas distâncias, como é no caso que acontece lá nos rios voadores, que a professora já vai explicar isso, pode acontecer também dela então ir para longas distâncias, certo? Então nós temos aí o ciclo da água, como vocês estão vendo. O sol aquece a água, que evapora. Depois, essa água condensa, esfria, forma as nuvens, cai de novo na terra em forma de água, né? E vem, molha a terra, uma parte dessa água que molha a terra penetra dentro da terra e outra parte fica lá nas reservas da superfície e sobe de novo em forma de vapor. E assim faz aí todo o ciclo da água novamente. Então vamos falar um pouquinho sobre esses rios voadores. Olha só, lá no verão, quando a gente aqui que moramos aqui na Grande Florianópolis, vamos pra praia,
todas essas praias que estão aqui, elas são praias do Oceano Atlântico, certo? Então, o que acontece? O oceano que banha a costa do Brasil é o Oceano Atlântico. Então, o que acontece? Como é que se forma esse rio voador? O Sol aquece as águas do Oceano Atlântico. A água sobe em forma de vapor. Chega lá na atmosfera. Forma as nuvens. Essas nuvens que estão lá em cima no céu, elas são levadas lá, sabe para onde? Para a Amazônia, longe pra caramba, mas são levadas para lá. Por quê? Porque lá em cima na atmosfera, em cima do Brasil, tem correntes de ar que vai direto para lá. Então, essas correntes de ar encaminham essas nuvens que estão carregadas de gotículas de água, de vapor de água que veio lá do Oceano Atlântico e são levadas lá para a Amazônia. E quando chegam lá na Amazônia, fica aquela nuvem bem escurona lá. E aí o que acontece? Cai, molha as plantas da Amazônia e faz, sabe o que mais? Ela vai também lá para a Cordilheira dos Andes, lá no Peru, vai também para lá. Então, os rios voadores, eles são das águas que evaporaram lá do Oceano Atlântico, foram levadas, carregadas, essas nuvens carregadas de gotículas de água até a Amazônia, e quando chegou na Amazônia, caiu em forma de chuva. E aí, sabe o que aconteceu? Essas águas aproveitaram, as árvores, aliás, aproveitaram a água, e essas árvores todinhas lá da Amazônia também devolve parte dessa água para a atmosfera novamente, através da respiração, certo? Então, é um ciclo também, mas acontece que é um ciclo maior, como está mostrando aqui na imagem anterior. Cadê? Tá aqui ela. Nessa imagem aqui, ó. É um ciclo pequeno, quando a evaporação acontece e a precipitação acontece no mesmo lugar, né? Ou próximo. E uma grande circulação, que é quando acontece os rios voadores, né? Quando essa precipitação vai acontecer longe, como no caso aí do rio voador, que acontece aqui no Brasil, que é a precipitação que acontece lá na Amazônia, certo? Quando essa corrente de ar leva as nuvens carregadas lá para a Amazônia. Então, vamos seguir. Agora, boa parte da água que acontece aí Tem um errinho ali em cima, tô vendo aqui. Por isso que eu parei o vídeo. Mas, não é toque. Então, mas boa parte da água, a professora falou um momento antes aí, que boa parte da água que precipita, que cai aqui na terra, ela infiltra para dentro do solo, certo? E essas partículas de água e partículas de solo que estão dentro do chão, elas são diferentes de região para região, sabe? Elas não são o tempo todo igual. Tem lugares aqui no Brasil que o grande abastecimento da água nessas cidades, em algumas cidades do Brasil, vem dessas águas subterrâneas. E em outros lugares não. Então, as águas subterrâneas são em pouca quantidade, né? Mas o que é importante é que a gente tenha clareza que essas águas subterrâneas, elas se formam como um lençol, como um bolsão de água, que está lá embaixo na terra. Então, a chuva cai, aí a rocha que é permeável, ou seja, que permite a passagem da água, vai formando esses rios subterrâneos e ela não penetra mais fundo ainda, mais profundo ainda no solo do planeta, porque embaixo do bolsão tem outra camada de rocha que é impermeável, ou seja, que não permite a passagem mais da água, formando então aí os aquíferos. Tem muitas cidades aqui no Brasil que são abastecidas pelos aquíferos. Como, professora? Através dos poços artesianos. Silêncio que puxa. Opa! Certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da água. Vamos falar aí do empuxo,
da dissolução e também da tensão superficial, certo? Primeiro nós vamos falar aí do empuxo. O empuxo, gente, é aquela força que leva a gente para fora quando a gente tá numa piscina, por exemplo, né? A gente tá lá embaixo ou a gente sente o corpo leve, né? Mesmo que seja uma pessoa pesada, quando está dentro da piscina se torna leve. Por quê? Por conta do empuxo, tá? Que é uma força que exerce nos corpos, não somente dos corpos do ser humano, mas também de outros e até de objetos também. Que quando mergulhados na água, a água faz a expulsão desse objeto da água, tá? Ou desse corpo da água, né? Vamos falar aí do solvente, aqui na apostila de vocês vem como dissolução, que vem de dissolver, tá? A água é também chamada de solvente, é um solvente natural, porque assim, ó, ela consegue diluir várias outras substâncias, né? Então, ela consegue dissolver o açúcar, o sal, às vezes o suquinho de pacote, ela consegue dissolver o vinagre. Então, muitas substâncias em contato com a água, quando é misturado com a água, a gente não consegue perceber onde acaba um e onde começa o outro, certo? Então, nós dizemos aí que a água é um solvente é uma substância capaz de dissolver várias outras substâncias, certo? E agora nós vamos falar aí da tensão superficial. Quem de vocês nunca viu um mosquito, um besouro, uma folha em cima da água, boiando ali em cima da água, né? Às vezes esse inseto ou esse objeto é tão leve, que faz com que fique em cima da água. Mas às vezes é pesado, como uma canoa, um barco que consegue ficar em cima da água. Por quê? Porque tem a tensão superficial. É uma força de coesão das moléculas que faz com que crie assim uma espécie de proteção, de membrana que protege ali a água, fazendo com que não baixe o barco, com que não baixe a canoa, com que o inseto não afunde, certo? E nesse vídeo aqui a gente falou sobre o ciclo da água, né? E nós vamos, se chegamos até aqui nesse vídeo, nós conseguimos compreender então que o ciclo da água passa por 4 processos, né? Que é a evaporação, que é quando o sol esquenta a água, evapora em forma de gás. É a condensação, que é quando a água transforma essas partículas de água em líquido, em forma líquida, fazendo com que as nuvens fiquem cheinhas de água. Depois vem a precipitação, que é a própria chuva, e a infiltração, que é quando reabastece aí os lençóis de água ou as reservas de água, tá certo? Se você assistiu esse vídeo até aqui, dá um curtir lá no coração do Clipe Escola, para sua professora saber que você está acompanhando os vídeos, tá? Beijo no coração, eu amo vocês e estou morrendo de saudade.